mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero cantando, te espero, Mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espero te encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero cantando, te espero, Mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero cantando, te espero, Mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Paz e bem, irmãos e irmãs. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. É uma alegria podermos nos reunir na presença uns dos outros e também na presença de Deus. Deus, antes de tudo, vem ao nosso encontro neste momento de culto. Isso é uma alegria, isso é motivo de gratidão. Por isso, sejam bem-vindos e bem-vindas todos vocês, pertencentes à comunidade e a vocês que nos visitam. A presença de todas e todos é muito especial. Desejo que neste culto e também em nossa vida, que a graça de Deus possa extravasar por nossos lábios e nossa boca. Que assim seja. Amém. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, Pai, pela beleza de tua santidade. E porque, Senhor, só tu és digno de toda honra, glória e adoração. Tu és santo, Senhor, e cheio de graça, poder e misericórdia. Recebe, pois, os nossos tributos de louvores ministrados neste culto, que só a ti é devido. Em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém. Ele chama o céu e a terra como testemunha para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal, ofereçam um sacrifício. Os céus anunciam
que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor, digno é o Senhor, Deus poderoso. Digno, digno, digno é o Senhor, digno é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Digno, digno, digno é o Senhor. Justo, justo, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso. Justo, justo, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Justo, justo, justo é o Senhor. Santo, digno, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, digno, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Santo, digno, justo é o Senhor. Chamada à confissão. 2 Coríntios 4:4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixou ver a luz que brilha sobre eles. A luz vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual
nos mostra como Deus realmente é. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor, teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta a minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim, tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim, tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor, teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta a minha alma para o amor. Misericordioso Deus, somos pessoas gratas a Ti por nos acolher como filhos amados e filhas amadas. Reconhecemos, Senhor, porque por vezes erramos, não agimos conforme o Teu querer. Isso nos deixa tristes e envergonhados. Mas sabemos que Tu és um Deus bondoso e misericordioso e concede o Teu perdão aos que com sinceridade Te pedem. Por isso, humildemente Te pedimos, tem piedade de nós e nos perdoe. Ouça a nossa oração e que, por Seu amor, possamos receber o perdão. Amém. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo os meus pensamentos, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes, falando com Deus, desabafo e choro, e alívio no meu coração eu a Ele imploro. Então sinto a
a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina meu rosto e me alegra na minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo a Jesus. Quantas vezes, falando com Deus, desabafo e choro, e alívio no meu coração eu a Ele imploro. Então sinto a sua presença, tua flor, tua luz tão intensa, que ilumina meu rosto e me alegra em minha canção. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento, pois que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja e onde não possa escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, e onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo a Jesus. Amém. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, 2 Coríntios 4:6, é o mesmo que fez a luz brilhar em nossos corações. É isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, irmãs e irmãos, somos perdoados dos nossos pecados. Enquanto ouvimos um louvor, vamos aproveitar o chat da nossa transmissão e vamos abraçar virtualmente uns aos outros. Esse é o momento do nosso abraço da paz. Louvemos ao Senhor enquanto nós nos abraçamos virtualmente uns aos outros. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando,
e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar, unidos iremos andar. Oração por iluminação. Deus de amor e cuidado, rendemos graças a Ti por estarmos hoje reunidos e reunidas em Tua casa. Graças porque ao longo da história, sempre de novo, Tu te voltas para o Teu povo e nos concede segurança e consolo em meios às tribulações. Graças porque podemos receber novamente de Ti a Tua boa e santa palavra. Que Teu Espírito Santo abra nossos corações e mentes para recebê-la, assim como terra fértil recebe boa semente. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Passamos a leitura em 2 Reis, o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei.
E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim será e fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Que Deus abençoe a sua palavra. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem.
irmãos, o evangelho dessa noite está no evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 8. O evangelho do Senhor Jesus Cristo assim nos diz: 6 dias depois, tomou consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus, Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos e irmãs, este é o domingo da Transfiguração. É o domingo que antecede a Quaresma. Quaresma, na próxima quarta-feira, nós iniciamos o período de reflexão, o período em que a igreja para pensar a sua caminhada, reflete sobre a sua vida. Há alguns anos nós temos no Brasil a chamada campanha da fraternidade ecumênica. A cada 5 anos nós temos uma campanha da fraternidade que a Igreja Católica, juntamente com outras igrejas cristãs, se reúnem e participam durante a Quaresma desse período de reflexão, de pensar a caminhada da igreja. Este ano, a nossa campanha da fraternidade, no qual a IPU faz parte, participa do processo dessa campanha, tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. O lema da nossa campanha da fraternidade, a campanha deste ano, está em Efésios 2,14. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O domingo da Transfiguração é o domingo que antecede então a Quaresma e antecede então essa chamada à reflexão. E eu gostaria de pensar com vocês exatamente nesse domingo anterior a esta chamada à reflexão. Nós hoje somos bombardeados por informações. Todo tempo, todo lugar, nós recebemos muita informação. Mas isso não quer dizer que essa informação gere conhecimento. A série de informações que nós recebemos via as mais variadas mídias, sejam mídias virtuais, sejam a mídia impressa, a televisiva, as informações que recebemos dos amigos, dos vizinhos, no próprio chamado conhecimento formal, ou a informação que chega através das escolas, é muita coisa que recebemos. Mas nem sempre, irmãos e irmãs, esta informação que chega gera verdadeiramente conhecimento. Esclarece, clareia as nossas mentes. A ideia do conhecimento, a ideia da luz que chega para clarear a nossa razão, a razão como luz, né? Como o conhecimento, então, traz essa luz para entender. Conhecer é desvelar, é tirar o véu daquilo que está encoberto, lançar a luz da razão sobre o desconhecido. É esta a ideia de conhecimento. Nem sempre as informações que recebemos geram conhecimento. E às vezes essas informações geram confusão e não conhecimento. É mais ou menos o momento em que aqueles discípulos que sobem com Jesus ao monte, que nós conhecemos como Monte da Transfiguração, estão passando. E eu quero pensar com vocês nessa noite, tendo em mente esse domingo da Transfiguração, este domingo que antecede a Quaresma, eu quero pensar com vocês no tempo de aprendizado,
no tempo de ação. O que aprendemos com a transfiguração do Senhor? Esse bombardeio de informações que nós temos hoje, tanto quanto os discípulos tinham naquele momento, muitas vezes gera uma certa confusão. Aqueles discípulos haviam passado por uma série de coisas. Haviam visto Jesus Cristo ser batizado, haviam visto Jesus Cristo curar pessoas, e quando nós passeamos pela Escritura Sagrada, vamos perceber alguns episódios que Jesus Cristo esteve e os discípulos acompanharam e viram aquilo. Eles viram as multiplicações dos pães, eles viram a cura do cego de Betsaida, viram os fariseus pedindo sinal. Pedro havia dito, não, Jesus Cristo, não vai acontecer nada contigo. Houve a chamada confissão de Pedro. Jesus havia predito a sua morte e a sua ressurreição. Muita coisa na cabeça daqueles discípulos. Isso gerava uma certa confusão. Eles não queriam entender que Jesus Cristo tinha que morrer para ressuscitar. Eles receberam a informação, mas essa informação gerou confusão na mente deles. Eles não conseguiram perceber que para que houvesse a ressurreição e o ministério de Jesus Cristo se cumprisse com a ressurreição, tinha que passar pela morte. A morte era incompreensível para eles. Por isso Pedro tinha dificuldade de entender a morte do Senhor Jesus Cristo. Era muita coisa em que eles estavam vivendo. Então, Jesus Cristo pega aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe ao monte. E naquele monte eles têm uma experiência muito próxima com o Senhor Jesus Cristo, no qual numa visão eles veem Jesus Cristo numa luz muito clara, uma luz que ilumina tanto, e eles começam e percebem que ali está Jesus, Moisés e Elias. A transfiguração, irmãs e irmãos, aponta para a necessidade de nós conhecermos realidades. Na transfiguração, nós temos ali o encontro da antiga aliança com a nova aliança. A aliança que Deus fizera com Abraão, representado ali em Moisés e Elias, e a aliança que estava sendo feita, realizada, concretizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Elias e Moisés também haviam sofrido, também haviam passado por dificuldades, mas eles não enfrentaram a morte. E Jesus iria enfrentar essa morte. Era preciso com que, ao observar, ao perceber aquela realidade, os discípulos compreendessem a necessidade desta passagem da antiga para a nova aliança. E aquele momento da transfiguração era o momento de observar, de aprender, de estar refletindo o que havia vivido, refletindo todo o aprendizado dos profetas, todo o aprendizado da lei. Então, Moisés trazendo a ideia da lei, Elias, os profetas, todo o aprendizado da lei dos profetas. Ali era hora de ouvir, de aprender, de observar, de refletir aquilo que havia acontecido. O texto de 2 Reis, que foi lido na nossa liturgia, traz a história de Elias e Eliseu. E Eliseu, todas as vezes que Elias ia a um lugar, Eliseu diz, olha, eu vou contigo, não vou te deixar não, eu vou contigo. Sempre acompanhando Elias e observando e aprendendo, estando ali ao lado do mestre para aprender, para refletir sobre o vivido. O conhecimento, irmãs e irmãos, ele é produto desta reflexão sobre o vivido. A reflexão sobre a experiência vivida, nós transformamos em conhecimento. A transfiguração é o momento dessa reflexão, de pensar sobre as experiências vividas, de pensar sobre o que está a acontecer. Por isso, é preciso estar ao lado do Senhor, atento, observando como o Senhor realiza e o Senhor faz as coisas. Mas Pedro não teve essa paciência de ouvir.
Pedro, impaciente, ele quer falar. E ele fala sem ser chamado. Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Muitas vezes, no afã de não estarmos compreendendo aquela realidade existente, muitas vezes no afã de não perdermos o momento da experiência, nós não paramos para ouvir. A hora de ouvir, a hora de agir. Tempo de aprendizado, tempo de ação. A transfiguração é tempo de aprendizado. Não é tempo de agir. É tempo de aprender, de ouvir, de estar com o mestre, observando como as coisas acontecem, refletindo sobre as experiências vividas. O texto de Coríntios, também lido na liturgia de hoje, Paulo diz que o Deus do século cegou os incrédulos. A confusão de informação, de muitas informações, faz com que nós estejamos cegos. Faz com que nós não queiramos ouvir. Somos tão cegos com tantas informações que nós queremos logo fazer as coisas. Mas é momento de reflexão. É momento de vislumbrar o Senhor Jesus. De aprender com o Senhor Jesus. De refletir sobre os milagres realizados. De compreender o porquê a antiga aliança ela precisa da morte do Cordeiro para que se concretize a salvação. Mas que a morte não é o fim. A morte é apenas uma das etapas da restauração do Senhor, porque vem a ressurreição. A ressurreição está dentro do projeto de Deus. Quando Pedro, por não compreender a morte de Jesus Cristo, não parar para ouvir e aprender e refletir daquelas coisas, ele então não quer descer, não quer voltar, quer fazer uma tenda, quer fixar-se no monte, porque no monte não tem perigo de Jesus descer, ser preso, julgado, condenado e morto. Então, para que Jesus não passasse por aquilo, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui. Isso mostra que Pedro reteve informações, mas não compreendeu, não aprendeu, não construiu o conhecimento. O monte é momento de aprendizado. O monte é momento de nós pensarmos, refletirmos sobre as informações que nos são dadas. O presente século, o Deus do século, cega as pessoas. Faz com que as pessoas queiram estar naquele lugar, sem descer do monte, para enfrentar as realidades que foram vividas e que precisam ainda serem vividas. Descer do monte, irmãos e irmãs, é agir. É agir não só realizando novos milagres, é agir para enfrentar a cruz que está diante dele. E enfrentar o que vem depois da cruz, que é a ressurreição. É preciso passar pelo ciclo completo. Viver experiências, refletir sobre as experiências, construir o conhecimento e sair para partilhar esse conhecimento. Conhecimento é partilhado. Conhecimento é transmitido. E na partilha do conhecimento, novas experiências são vividas, que vai nos levar a novas reflexões, a novo conhecimento a ser produzido. É necessário descer do monte para que o evangelho possa acontecer. É necessário passar pelo momento de reflexão para que possamos descer do monte, enfrentar o que está diante de nós e fazermos o evangelho brotar. Descer do monte, irmãos e irmãs, é encontrar um mundo dividido. Por isso, a campanha da fraternidade deste ano traz a ideia
de se fazer uma unidade. Traz a ideia da fraternidade e do diálogo, do compromisso, do amor. Descer do monte é encontrar esse mundo dividido, egoísta, esse mundo sem unidade, e enfrentar essa realidade com o Evangelho da Paz, com o Cristo da Paz, o Cristo que nos faz um. O monte nos leva a refletir a necessidade do diálogo, a necessidade do compreender o diferente, de perceber que o diferente tem algo também a nos ensinar. E vivenciando essas experiências, refletindo sobre essas experiências, construímos juntos um mundo de paz, o conhecimento da paz, o conhecimento da unidade, rompendo as barreiras para proclamarmos que Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa unidade. É hora de refletir. É hora de refletir para que possamos construir conhecimento e descermos do monte para fazermos o Evangelho acontecer. Quaresma, tempo de aproveitar o monte, tempo de refletir para ouvirmos o Senhor. Ouvirmos o Senhor. O Deus Pai Todo-Poderoso traz a sua voz, fala. Então, diz o texto sagrado que uma nuvem envolveu e uma voz dessa nuvem saía dizendo: este é o meu filho, a ele ouvi. A transfiguração é hora de ouvir. Ouvir o que o Senhor quer dizer. E o Senhor está nos dizendo: conheçam, construam conhecimento para descer do monte e proclamar esse Evangelho da paz. Viver a realidade a partir do conhecimento que nós vamos construir na relação com o Senhor Todo-Poderoso. Nessa quaresma, nesse tempo de reflexão, nós vamos refletir, vamos ouvir a voz de Deus, para quando nós descermos desse monte, podermos descer, enfrentar as realidades que não serão fáceis, enfrentar as dificuldades que não serão tão expostas, mas as dificuldades estarão presentes diante de nós. Enfrentarmos dificuldades, enfrentarmos as realidades, enfrentarmos desafios, passarmos até pela morte. Mas vamos lembrar que o cristianismo não se encerra na sexta-feira da paixão. O cristianismo aponta para a ressurreição do Senhor Jesus. Vida, esperança. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa paz. Deus abençoe, irmãs e irmãos, que possamos usar esse tempo para refletirmos e construirmos o nosso conhecimento de Deus. Deus os abençoe. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina seu jeito pleno de amar. Minha luz é Jesus. Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde deverei remar. Dentro de mim Jesus Cristo é o sol que me ensina seu jeito doce de sonhar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da
amor que me faz entender melhor o meu irmão. Dentro de mim, Jesus Cristo é o calor que me aquece pra valer meu coração. Minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Não estamos sós. Vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus, que criou e continua criando, que veio a Jesus, a palavra feita ser humano, para reconciliar e renovar, que opera em nós e nos outros pelo Espírito. Confiamos em Deus. Somos chamados para ser a igreja, para celebrar a presença de Deus, para amar e servir aos outros, para buscar a justiça e resistir ao mal, para proclamar Jesus, crucificado e ressuscitado, nosso juiz, a nossa esperança. Na vida, na morte, na vida além da morte, Deus está conosco. Não estamos sós. Graças sejam dadas a Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e o seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos perdidos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sob o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerado das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos perdidos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você, e fará o impossível para você. Amém, irmãos e irmãos. Estamos chegando
a mais o fim de uma celebração conjunta com a IPU de Muritiba, a IPU do Salvador, irmãos da IPU de Feira participando conosco, né? Irmãos de outras IPUs, como o caso de Catité, também tem estado conosco, participando. Que bom ter os irmãos e as irmãs conosco. Nós queremos saudar, em nome do Conselho Coordenador da IPU do Salvador e da IPU de Muritiba, queremos saudar todos os irmãos e todas as irmãs, não só das IPUs, como também de outras comunidades religiosas que participam conosco. Pessoas, irmãos e irmãs da IPI, da IPB, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, irmãos que não têm uma confissão religiosa definida, mas que creem no Senhor Todo-Poderoso e conosco adoram, conosco celebram. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Terça-feira agora, na passada não pude, por problemas pessoais, realizar, então terça-feira que vem agora teremos o nosso estudo bíblico, tá bom? Então terça-feira às 9h30, estudo bíblico, livro 4, né, Salmo número 4, será o nosso estudo dessa semana. Semana que passou tivemos alguns aniversariantes, né? Eu errei no meu calendário, mas Bruno, Lívia e Lília, como diz os irmãos da igreja, os trigêmeos da igreja, aniversariaram na semana que passou, e essa semana nós temos mais aniversariantes, mas aí eu digo na semana, tem surpresa aí, aniversariantes, nessa semana nós vamos cantar parabéns. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, irmãs e irmãos. Vamos lembrar de aqueles irmãos e irmãs que estão já na lista da vacina, na fila da vacina, que podem ser vacinados. Procurem se vacinar, procurem o posto de vacina. Aí pelo Salvador, alguns já se vacinaram. Essa semana, se tiver vacina, nós oramos para que Deus mande vacina para as nossas cidades. Vamos começar a vacinar um novo grupo, e aí novas pessoas da igreja poderão ser vacinadas, né? Então vamos aguardar que logo, logo todos nós possamos estar imunizados e juntos em nossas comunidades, nossos templos, nos reunirmos e abraçarmos. Que o abraço da paz, que foi virtual hoje, possa ser um abraço da paz presencial e juntos podermos continuar adorando e glorificando o Senhor Todo-Poderoso. Mas enquanto a vacina não chega para todos, vamos continuar com os nossos protocolos, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, mantendo o distanciamento, evitando a aglomeração, sempre mantendo os cuidados para que nós possamos assim respeitar ao outro e pedir que o outro também nos respeite. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor. Logo depois nós teremos despedidos com a bênção pelo nosso irmão Reverendo Cássio. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela celebração dessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Nos ajuda, Senhor, cada dia mais a compreender o teu querer. Possamos aprender a ouvir a tua voz. Possamos aprender, ó Deus, a ouvir o que tu tem a nos dizer. E a partir desta relação contigo, possamos aprender, construir conhecimento. Conhecimento de ti. E esse conhecimento, ó Pai, seja partilhado, seja divulgado, seja anunciado para outras pessoas. Que esse conhecimento nos leve à unidade, nos leve à paz, nos leve ao respeito ao outro, respeitando as nossas diferenças. Obrigado, Pai Santo, pela semana que passou. Obrigado pelos aniversariantes da semana, Senhor, Lívia, Lilian, Bruno. Muito obrigado pelo teu cuidado para com eles, que a tua paz, teu amor, tua bênção seja sobre eles. Como outros irmãos e irmãs das outras comunidades religiosas que também aniversariaram, que possa estar com eles, abençoando, cuidando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te pedir que a vacina chegue para todos nós. Que a vacina venha, Senhor. E que assim possamos ser imunizados e voltarmos às nossas atividades, não só religiosas, mas também profissionais, as atividades familiares, os encontros, ó Deus, e assim possamos produzir. E no ato de produzir, compartilhar a tua palavra com as pessoas. Obrigado por tudo, dá-nos a tua paz, dá-nos teu amor. Obrigado por aqueles que estão conosco, nos visitando virtualmente nessa celebração. Obrigado, ó Pai, pela vida em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós te oramos. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, sejamos despedidos com a bênção do Senhor. Pois nós
não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servo de vocês por causa de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus os guarde pelo seu poder, sempre esteja ao vosso lado e vos tenha ao seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e o seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde pelo seu louvor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e o seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder